Você comprou o tal do retinol, passou toda animada e em 3 dias a pele descamou, ardeu, ficou vermelha. Aí você pegou e guardou o pote no fundo da gaveta e decidiu que retinol não era para você. Ou então é ao contrário. Você quer começar, todo mundo fala que é o melhor ativo do mundo, mas você tem tanto medo de irritar que nem compra. E tem ainda quem ouviu falar da tal da tretinoína, ficou curiosa, mas não sabe se aquilo é para ela mesmo ou se é coisa que só dermatologista guarda as 7 chaves. Os 3 casos têm a mesma raiz e é uma confusão simples de desfazer. Retinol não é um único produto. Por trás desse nome existe uma família inteira de ativos, do mais fraco ao mais forte. E tem uma chance bem grande de você estar no degrau errado para sua pele. Então hoje você vai entender essa família inteira, do mais leve ao mais potente, e descobrir exatamente onde que a sua pele entra nessa história. Todo retinoide é, lá na origem, vitamina A trabalhando na sua pele. E a pele só consegue usar a vitamina A numa forma específica, a forma de ácido retinóico. É essa forma que conversa com o receptor lá dentro da célula e manda a pele renovar e produzir colágeno. O detalhe que muda tudo é o seguinte: quanto mais longe do ácido retinóico o produto começa, mais etapas de conversão a sua pele precisa para chegar lá. E cada conversão perde força no caminho. Pensa numa escada de 4 degraus. No primeiro mais baixo está o retinol. Subindo vem o retinaldeído, que a gente chama de retinal. Mais acima, o adapaleno. E lá no topo, a tretinoína, que é o próprio ácido retinóico. A regra de ouro é não pular do primeiro degrau direto para o último. A ideia é subir essa escada com cautela, respeitando o tempo da sua pele. E olha uma coisa que a gente precisa deixar bem clara desde o início. Como eu costumo dizer, tretinoína, ácido retinóico, retinal, retinaldeído, adapaleno, é isso que de fato estimula colágeno na pele. Depois do protetor solar, é o creme que mais vai ajudar a sua pele. O resto até estimula um pouquinho, mas não tanto. Então, quando você vê um creme por aí prometendo firmeza, é dentro dessa família que mora a evidência de verdade. E não pensa que isso aqui é só para ruga. A família dos retinoides estimula colágeno, que é o efeito anti-envelhecimento. Ela faz também renovação celular, melhorando ali a textura e a luminosidade, controla a acne, sendo o adapaleno a primeira linha para isso, clareia aquelas manchinhas que sobram depois de uma espinha, as manchas pós-inflamatórias e ainda ajuda nos poros. É o ativo com maior evidência científica na dermatologia da pele. Nenhum outro ativo chega nem perto. Por isso que eu defendo que a partir dos 25 anos já faz sentido introduzir um renovador celular na rotina da noite. E se tiver acne, pode começar ainda antes. O banco de colágeno, ele deve começar antes do problema aparecer. Só de ter esse cuidado, a gente vai estar muito melhor daqui 5 anos do que está agora. Essa semana mesmo eu atendi uma advogada com 29 anos que chegou no consultório pedindo alguma coisa para os poros, reclamando da textura de pele na zona T, marquinhas antigas de acne. E quando eu prescrevi tretinoína, ela, ai doutora, mas retinoide não é para quem já tem ruga? Eu vejo sempre no TikTok, não é melhor eu aguardar para quando eu precisar? E somei a isso que ela já tinha ouvido que afina a pele, que a mãe usou e descascou o rosto inteiro. Aí eu expliquei que o retinoide, ele não é uma borracha que apaga a ruga, é estímulo de colágeno, ajuda no banco de colágeno e na organização do ciclo celular, age antes da ruga existir. E o que ela chamava de quando precisar, seria justamente em que o resultado seria pior, porque já vai ter a ruga, e já vai ser mais caro. A gente começa devagar com eles, 2 vezes por semana, quantidade de 1 grão de ervilha à noite, com hidratante antes e depois e protetor solar de manhã. A gente passa pela fase que a gente chama de retinização das primeiras semanas.
às vezes com escamação em volta do nariz, aquele incômodozinho, né? Às vezes a paciente manda até mensagem no WhatsApp, já quero parar, tá incomodando. A gente ajusta a frequência, mas não precisa abandonar o tratamento. Aos 6 meses, essa paciente já usava toda noite e o que me chamou a atenção foi ela dizendo que tinha parado de usar a base no fim de semana. E na foto comparativa de antes e de agora, a textura estava ótima, as marcas de acne mais claras e a pele já com aquele viço denso de quem tem colágeno. E é isso que eu quero que você entenda. Retinoide na casa dos 20, dos 30 anos é um investimento. A ruga que ela não vai ter aos 45 anos está sendo tratada hoje. Agora vamos subir essa escada, degrau por degrau. Degrau 1, o retinol. Ele é uma forma de vitamina A que ainda está bem longe do ácido retinóico. Para agir, a sua pele precisa converter ele primeiro em retinal e depois em ácido retinóico. São 2 conversões. É como trocar dinheiro em 2 balcões diferentes. A cada troca fica uma taxinha ali. E o que chega no final é bem menos do que saiu. No fim dessa cascata, o retinol age com bem menos força que a tretinoína. A concentração comum do retinol vai de 0,025% até 1%, sendo que acima de 0,3% a gente já considera uma potência legal, uma força já intermediária. Em compensação, ele tem a melhor tolerância da família inteira. É a melhor porta de entrada para quem nunca usou. Você compra sem receita, a indicação dele é uma renovação suave, uma prevenção, melhora de textura de pele, de luminosidade, atuação leve em linhas finas e a limitação é justamente essa cascata de conversão. Numa pele mais madura, às vezes ele não dá conta de tanto serviço e o resultado fica aquém do que você esperava. No degrau 2, a gente tem o retinal ou retinaldeído. Ele está um degrau acima porque ele precisa de só uma conversão para virar ácido retinóico em vez de 2. Um balcão de troca a menos. E por isso ele é cerca de 11 vezes mais potente que o retinol com resultado mais rápido. A concentração comum dele fica entre 0,05% e 0,1%. E aqui está a parte boa. A tolerância dele é surpreendentemente boa para a potência que ele entrega. E ele ainda tem uma ação antibacteriana, o que é interessante para quem tem tendência à acne. Também é vendido sem prescrição, em importados, em manipulados. Eu chamo o retinal do ponto doce ali da família. Ele entrega potência perto da tretinoína, mas com uma tolerância perto do retinol. E ainda é muito subestimado aqui no país. Ele entrou mais forte recentemente. O degrau 3 é o adapaleno. Esse aqui, ele é diferente dos 2 primeiros. Ele é um retinóide sintético de 3ª geração que age direto no receptor, sem precisar de conversão nenhuma. E ele tem uma ação anti-inflamatória própria, que deixa ele mais suave que a tretinoína. A concentração comum é de 0,1% a 0,3%. E a tolerância ela é melhor que a do ácido retinóico, principalmente em pele sensível. Ele, teoricamente, precisa de receita, então presta atenção que tem um outro detalhe importante. O adapaleno A01 puro, ele pode ser manipulado sem prescrição, mas o Epiduo, que é o adapaleno combinado com peróxido de benzoíla, ele deveria ser vendido com receita aqui no Brasil, mas nem sempre é solicitada. E uma curiosidade, nos Estados Unidos, o adapaleno 01, ele é vendido livre, sem receita, desde 2016. A indicação principal dele é acne inflamatória e também renovação da pele, anti-envelhecimento para quem não tolera muito bem a tretinoína. E aí chega no topo da escada, que é o degrau 4, a tretinoína, o ácido retinóico, que é a forma ativa da vitamina A na pele. Não precisa de conversão nenhuma, age direto no receptor. É o padrão ouro dos retinoides, com mais de 50 anos de pesquisa clínica em cima, tem muito estudo mesmo. A concentração dele vai de 0,025% no comecinho até 0,1%. Em troca de toda essa potência, ela tem a tolerância mais baixa da família. Irritação, descamação, sensibilidade ao sol são bem comuns nas primeiras semanas. E ela é medicamento que deveria exigir receita aqui no Brasil. Não porque seja perigosa, mas porque pede um protocolo individualizado feito para a sua pele. A indicação é o anti-envelhecimento avançado, acne moderada grave,
textura, poros e cicatrizes. É no topo da escada que o resultado mais expressivo acontece. Eu tenho uma paciente de 44 anos que é arquiteta e já chegou pedindo laser para dar uma firmada, clarear umas manchas que apareceram depois da segunda gravidez. E ela tinha indicação mesmo das tecnologias, mas no meio da avaliação, quando eu falei em retinoide, ela cortou na hora. Isso eu já tentei e minha pele não aguenta. Aos 38 anos, tinha comprado um ácido retinóico que viu no Instagram, tem bastante postagem disso, numa concentração alta. Passou todas as noites desde o primeiro dia e ainda associava com ácido de manhã. Em 10 dias o rosto estava todo vermelho, ardendo, descamando. Aí ela parou, jogou fora e concluiu que a pele era sensível demais. Ficou todos esses anos sem chegar perto de um retinoide. Eu expliquei que aquilo não foi intolerância, foi um erro de condução. Dose errada, frequência errada, sem barreira preparada, associação de cosméticos errada. Aí a gente recomeçou do zero. Concentração baixa, 2 vezes por semana, técnica de sanduíche com hidratante antes, retinoide, hidratante depois e um mês inteiro só reconstruindo a barreira antes de aumentar a potência. O restante de skincare adaptei todo. Dessa vez ela nem descamou. Aos 4 meses a textura já tinha mudado. Aos 8 com o tratamento combinado, as manchas clarearam junto com o tratamento de consultório. Então o ponto que eu faço questão de dizer é esse. Ela não perdeu 6 anos porque o retinoide não servia para ela, mas porque ninguém ensinou certinho ela a começar. E 6 anos na pele, gente, não voltam. E agora deixa eu desfazer um medo que faz muita gente perder os melhores resultados. A tretinoína, ela não é o bicho papão que te contaram por aí. Ela é a mais potente da família e coisa potente pede cuidado. Mas não precisa ser pânico. O que pode dar errado tem nome e tem causa. Usada sem protocolo, por exemplo, numa pele com melasma, pode gerar um rebote de pigmentação. Ou seja, a mancha pode voltar com mais força. Em concentração alta, sem adaptação do skincare, ela compromete a barreira da pele. E em pele sensível vai irritar mesmo. Mas repara numa coisa, nenhum desses problemas vem da tretinoína ser ruim. Todos vêm do mesmo problema, ela sendo usada sem o cuidado que deveria existir. E presta atenção nessa parte, que é onde a gente mais se confunde. Numa pele com melasma, o retinoide exige cuidado redobrado, exige fotoproteção com cor sempre, exige medicação via oral, mas ele pode fazer parte sim do tratamento do melasma, longe de ser inimigo. Ele entra dentro de todo um protocolo de cuidados. O maior risco ali é a irritação gerar um rebote, uma mancha nova, e é por isso que o controle importa tanto. Quem quer aprofundar em melasma especificamente, vale muito assistir o vídeo de manchas aqui do canal, que lá eu destrincho esse tema de melasma com calma, tudo certinho, tá bom? E na prática, como é que você sobe essa escada sem queimar o caminho? Tem um protocolo de introdução que serve para qualquer retinoide e ele começa devagar de propósito. 2 vezes na semana, nas primeiras 2 a 4 semanas, sem forçar mais que isso, sentindo irritação ou não, depois que a pele tolerar bem, você sobe para 3 vezes, depois para 4 até o uso diário. Se a sua pele aceitar, claro. Irritou? Volta para o degrau anterior. E olha, tem gente que fica 3 vezes por semana para o resto da vida e tem um resultado ótimo, sem nunca precisar passar disso. E também tem uma técnica que ajuda demais nessa tolerância, nessa adaptação, que é a técnica do sanduíche. Você passa o hidratante primeiro, depois o retinoide e depois o hidratante de novo. O retinoide, ele fica no meio ali desse sanduíche. Isso reduz a irritação sem comprometer a absorção dele, gerando muito menos irritação. E tem 3 regras que não são negociáveis nesse processo de uso do retinoide. Protetor solar, que é obrigatório, porque o retinoide aumenta a sensibilidade da pele ao sol. O uso é só à noite, porque esses ativos eles são instáveis na luz do sol. E paciência, muita paciência. O resultado começa a aparecer entre 8 e 12 semanas, 2 e 3 meses de uso constante. Quem desiste antes de 3 meses só não deu tempo do ativo agir, porque realmente ele costuma ser bom
para a grande maioria das peles. Lembra daquela história da pele que descamou em 3 dias e foi parar na gaveta? Aquilo, gente, era só o comecinho da adaptação. E até onde você vai sozinha, sem passar por um médico? Retinol e retinal você compra sem receita e são uma boa porta de entrada. O adapaleno é uma zona intermediária, puro e manipulado sem prescrição. Combinado precisa de receita. E a tretinoína é onde a orientação médica muda o resultado de verdade. Mas a leitura certa disso aqui é importante. Ninguém está dizendo que usar sem médico é proibido. O que muda com o médico é a qualidade do uso, a concentração certa, o protocolo certo para o seu tipo de pele. Então, o papel da avaliação tem um nome só: personalizar. É achar a concentração e a frequência que funcionam na sua pele, em vez de testar no escuro. E se a sua pele não tolera retinóide nenhum, mesmo subindo essa escada bem devagarinho? Calma que existe saída. Tem outros ácidos que entram na rotina. O ácido glicólico, que é um alfa-hidroxiácido e faz a renovação por outra via. O ácido mandélico, que é mais suave e é uma boa opção para pele sensível. O ácido lático, que também é renovador. Eles não têm a mesma potência de estímulo de colágeno dos retinoides, mas são eficazes em renovação celular, em textura e são saídas para pele muito sensível, para rosácea ativa, para gravidez, para amamentação, período em que os retinoides são contraindicados. E isso é importante. E para pele recém-saída de um procedimento também fica mais difícil usar um retinoide. Tem uma paciente minha, a Vera, ela tem 61 anos, é uma professora aposentada. Ela, na verdade, tinha vindo acompanhar a filha na consulta. No fim, apontou para o próprio rosto e fez a pergunta de sempre, meio rindo, meio séria. E na minha idade, doutor, acho que aqui já é caso de cirurgia, né? Retinoide agora já não adianta mais. Eu olhei a pele dela com calma, além das rugas, tinha um aspecto amarelado, áspero ao toque, sabe? Aquela pele mais idosa e algumas lesões descamativas no rosto e no colo, que era um dano solar acumulado por 6 décadas. Não só idade, eu fui honesta com ela, retinoide não ia levantar a flacidez, e isso não tem como prometer, mas ia tratar exatamente aquilo que ela não tinha percebido que era tratável. Então começamos com uma formulação mais hidratante, mais emoliente, 2 vezes por semana, respeitando uma pele madura e naturalmente mais seca, junto com o manejo das lesões de dano solar. Em 10 meses, a pele já estava lisa, a aspereza tinha sumido, a pele estava mais uniforme e com aquele brilho que ela chamou de cara de pele hidratada de novo. E a maquiagem acabou parando de acumular nas linhas finas, que era a queixa real por trás da queixa. O que ela me disse na revisão e que eu repito até hoje: eu achei que estava tarde e só estava sem informação. E é verdade, né, gente? Eu não deixei ela mais jovem, eu deixei a pele dela mais saudável. E isso não tem prazo de validade. Qualquer idade pode recomeçar ou começar. Então, se você quer um nome para começar, o retinol da Estederme é uma porta de entrada suave e bem tolerada. Se a sua pele já está adaptada e você quer subir um degrau, os retinais da Isdin e da Cream são ótimas opções. Mas se você é daquelas que a pele realmente não tolera retinóide ou está grávida, a linha Glycare da Mantecorp é uma alternativa com ácido glicólico que eu costumo indicar no consultório. E lembrando, isso aqui é o ponto de partida, não prescrição. O ideal é um ajuste com dermatologista. E se você quer entender em qual degrau dessa escada a sua pele está hoje, se faz sentido subir ou ajustar o que já usa, é exatamente isso que a gente avalia numa consulta. Cada pele tem um ponto de partida, uma história e caminhos diferentes. Então, fechando o raciocínio, a família dos retinoides funciona e funciona muito. A questão toda é saber em qual degrau você está e subir com critério, com cuidado no tempo da sua pele. Os retinoides são contraindicados na gravidez, isso não tem exceção. As peles com melasma ativo, elas pedem um cuidado adicional, dermatologista é essencial nesse caso.
A rosácea ativa ela pode piorar com retinóide, nesses casos alternativas como ácido azelaico são mais indicadas. Então tudo que eu te falei de frequência e de concentração é uma referência geral. O ideal para você depende do seu tipo de pele, do seu histórico de tolerância e do seu objetivo. E isso se define numa avaliação individual. Então, se você reconhece em algum desses casos, o primeiro passo é simples. Identifica em qual degrau você está hoje. Começa devagar com técnica do sanduíche, com protetor solar e dá tempo para a pele responder. 2 a 3 meses antes de julgar o resultado da sua pele. E se esse conteúdo te ajudou a entender essa família de uma vez por todas, compartilha com aquela amiga que comprou retinol, irritou, ela te deu, jurou que nunca mais. Porque muito provavelmente ela só estava no degrau errado, com a técnica errada. E ativa o sininho aqui do canal para não perder os próximos vídeos, que toda semana tem conteúdo novo. Estou à disposição e um grande beijo para vocês.